Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do tecnólogo em luteria. E estão aqui para isso o José Roberto, que é luthier e linguista. É professor do curso superior de luteria da Universidade Federal do Paraná. É autor do livro Da Voz aos Instrumentos Musicais, um estudo semiótico. Também é graduado em Ciências Sociais e mestre e doutor em Linguística pela USP. E o Bruno Galli, que é luthier de violões clássicos e com cordas de aço, formado pela Universidade Federal do Paraná, atualmente mora em Lençóis Paulista, em São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho do luthier. Quem vai começar? Então, bom dia. Bom dia, Silvio Bock. Agradeço o convite que você fez para nós, para participar desse programa. É muito importante esse trabalho que você está fazendo, principalmente porque, no nosso caso de luthier, que é uma profissão praticamente desconhecida, né? Então é importante esse tipo de trabalho de divulgação para orientar essa juventude que está entrando agora na universidade. Bom, uma coisa interessante que acontece na luteria, que vai acontecer com praticamente todos os luthiers, é aquela situação em que o cliente chega no seu ateliê com um violino, né, quase guardado, quase que vem te contar um segredo baixinho. Olha, eu descobri que o meu avô tinha um violino Stradivarius. Uau. E a expectativa é que ele esteja, bom, agora eu estou milionário, né? Porque um violino Stradivarius mesmo custa milhões de dólares, aliás. Mas a gente tem essa triste tarefa de contar a verdade para ele, que ele tem um violino Stradivarius, eu tenho uma cópia de um violino Stradivarius, que tradicionalmente, quando se constrói um violino, coloca-se a etiqueta cópia daquele violino, né? Então a pessoa fica decepcionada, mas, enfim, é a verdade, a gente tem que contar a verdade para eles, né? Sim. E o Bruno também tem algum caso? Cara, eu tenho alguns, mas seriam mais assim relacionados ao meu primeiro ano, né? Como eu entrei, eu nunca tive contato com ferramentas, manuais, nem nada. Então, dá para entender que aconteceu muita gafe, né? No meu primeiro ano, muita coisa engraçada. Uma delas, assim, eu estava vindo para cá e estava lembrando. Uma delas, eu quase colei o cavalete do violão ao contrário. Eu ainda lembro do professor Leandro, eu perguntando para ele, e ele brincando comigo, ele falou: tá certo, Bruno, vai lá, pode colar. Eu passei a cola no cavalete, ia prender, ele falou: será que tá certo? E eu, cara, e todo mundo deu risada, aquela coisa assim. Eu não prestei atenção, eu não sabia mesmo. Eu tenho mais vários outros casos engraçados, assim, vários. Vamos falar desse nome, luthier. O que quer dizer isso? Por que tem esse nome? O luthier vem tem origem na palavra alaúde, que é uma palavra árabe, né? Para um instrumento de corda medieval, que na verdade significa all wood, traduzido seria todo de madeira, feito de madeira, né? E a partir daí todos os instrumentos de corda, sejam tocados com as mãos dedilhados ou com arco, como o violino, a viola, o violoncelo, o violão, a viola caipira, são a profissão é chamada de luteria, e o profissional é um luthier que constrói esses instrumentos de corda. E por que um curso superior de luteria? Bruno, você quer falar? Eu acho que você tem mais propriedade que eu, né, Zé? Tá. Então, o curso superior de luteria, Silvio, é uma coisa muito importante. Olha, só existe um curso superior de luteria aqui no Brasil, que é o curso da Universidade Federal do Paraná. E ele é importantíssimo porque, com esse curso, que tem 10 anos, nós estamos profissionalizando essa atividade do luthier.
que até então era feita de maneira quase medieval mesmo, né? Era um ofício que você aprendia com um instrutor, com um mestre luthier. A única maneira de se aprender a construir um instrumento, a restaurar um instrumento, era trabalhando num ateliê e se passava esse conhecimento dessa forma. Ou então, como, por exemplo, é o meu caso, você aprende de maneira autodidata, né? Só que isso leva muito tempo e é muito restrito. Então, o curso de luteria ele é importante porque ele democratiza essa informação, né, e de uma forma concentrada. Um aluno estuda 3 anos de curso de luteria e sai do curso tendo a capacidade de construir instrumentos de altíssimo nível, né? Por isso que é importante o curso. Então, Bruno, você estava contando que você não mexia com isso antes. Como é que você chegou no curso? Bom, eu tinha feito 21 anos, não lembro. E eu sempre toquei violão. Passei por guitarra e outras coisas. Sempre toquei. E em 2010, 2011, eu tinha feito até um vestibular, uma universidade aqui perto da minha cidade, de Bauru, para violão clássico. Mas não foi nada muito bom, porque fazia muito tempo que eu não tocava, a partitura já não era mais tão familiar para mim. E não deu certo. Eu fiquei muito frustrado, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria e que eu ia fazer alguma coisa com música. Eu brincava que nem fosse varrer chão de estúdio, eu ia. Aí meu pai, um belo dia, falou para mim, pô, você gosta de violão, por que você não constrói? Eu vi aí na TV um curso lá em Curitiba. E eu falei, caramba, lá em Curitiba, cara, a minha cidade natal, onde eu nasci, Macatuba, interior de São Paulo, tem 15 mil habitantes. A cidade que eu moro hoje, que é vizinha, já tem seus 60 e poucos mil. Então, eu tinha ficado aterrorizado com a ideia de ir para uma capital, ir para outro estado. Eu falei, nossa, será que vai dar certo isso? E meu pai falou, vai, vamos lá. E fui. Comecei a estudar em casa, fiz o vestibular, tinha uma amiga minha lá em Curitiba, uma grande amiga minha lá, que me ajudou com ônibus, até fiquei no apartamento dela os 3 primeiros meses, aí fui conhecendo a galera, mas eu mesmo tocando violão, tocando guitarra, eu não conhecia o instrumento. Então, falar o fundo do violão, o tampo do violão, por que sabe, essas dúvidas? Não, eu simplesmente tocava, sabia as notas, os acordes. Agora, a construção eu não tinha muita noção. Claro, quando eu decidi fazer o vestibular, eu comecei a pesquisar. Mas ainda assim, muito, muito raso. Eu estava focando mesmo em passar no vestibular, né? Eu falei, chegando lá, eu dou um jeito. Eu acho que eu consigo. E foi assim que eu conheci o curso. Fui com cara e coragem mesmo. Que bom. E o que se estuda nesse curso? O curso é só prático, não? Não. O curso ele é prático e teórico, né? 65% da carga horária do curso é de atividade de laboratório, que a gente chama. Atividade de laboratório é atividade de construção do instrumento, de restauração, mas também existe uma carga teórica, porque para você construir um instrumento, você precisa ter uma boa noção, conhecimento mesmo de física, de acústica, porque a ideia do curso superior é exatamente formar um profissional capacitado cientificamente, tecnicamente para aquilo lá, né? Em vez de... que esse é o grande problema da luteria hoje em dia. Se você é músico, você procura um luthier e ele não tem essa formação, ele acha que o instrumento funciona de um certo jeito ou outro. Então, o nosso curso ele tem essa ênfase em capacitação técnica, né? Então, você tem que estudar física, você tem que estudar química, e também tem a área de humanas, né? A área de humanas também é importante, porque, na verdade, o instrumento é uma obra de arte. O instrumento de luthier não é um produto, é uma obra de arte. Uma obra de arte que produz som, né? Então, tem toda essa carga teórica paralela às atividades de laboratório, de construção. Em geral, como o Bruno contou, ele gostava de tocar, ele provavelmente nem imaginava que iria enfrentar física e química, não é? Não. O professor Zé ele lembra muito bem, ele deve lembrar,
de quando ele me deu algumas aulas, não lembro se foram todas, mas algumas aulas de eletrônica. Sim, eletrônica também, E eu falava para o Zé, Zé, mas eu nunca peguei no ferro de solda na vida. Ele falou, como não? Eu falei, não, nunca. E foi muito difícil. Ele é um cara extremamente paciente, porque ele teve muita paciência. Todos os professores tiveram muita paciência comigo, porque era ensinar do zero. Foi muito bom. Mas viu, Bruno, pegando carona nessa situação, a paciência é uma qualidade fundamental para você ser luthier. Com certeza. Se você é ligado no 220 volts, você não vai ser luthier, porque você não pode querer que as coisas aconteçam rapidamente. O trabalho de luteria é um trabalho de calma, de você fazer, colar o cavalete invertido, como ele colou, e descolar e colar novamente, entendeu? Então, muitas vezes você está terminando o instrumento e alguma coisa acontece errado. Você tem que recomeçar aquele processo até, porque o objetivo é produzir um instrumento excelente, entendeu? O luthier é um profissional que trabalha com esse valor da excelência. Então, ele tem que ser, né? Então, a paciência, como diz o Bruno, é importantíssimo. É coisa que eu sou um marceneiro amador, também tem que ter, quer dizer, tem que ter o tempo de lixar, tem que ter tempo de colar, tem que esperar a cola funcionar, e você não pode tentar colar e já fazer outra coisa em cima que não funciona. E o luthier sempre trabalha sozinho? Quando ele já está formado? Olha, eu pelo menos nunca pensei em trabalhar com outras pessoas. Nunca me passou pela cabeça. Eu acho que tem vários profissionais também que têm um ateliê, por exemplo, focado para fazer os leques que o trabalho proporciona, né, que a profissão proporciona. Por exemplo, como o Zé falou, construção, restauração, manutenção dos instrumentos. Às vezes o cara acaba tendo funcionários, recepção, aquela coisa como um grande empreendimento. Nunca foi minha ideia. Minha ideia é super simples, é muito mais focada em construir os instrumentos, é o que eu sempre gostei. Não trabalho mais com restauros, nunca foi meu grande forte mesmo, estudando isso, porque o restauro parece que não, nem sei se parece, né? Mas o restauro é um negócio muito complicado, é uma área muito complicada, né? Precisa muita dedicação, muito conhecimento. Bom, em nenhuma profissão a gente para de estudar, né? Mas eu sinto que o restauro não sei, eu sempre fui fascinado com a construção. É uma coisa que sempre me fascinou. Regulagens também eu trabalho e tal. Mas, enfim, eu acho que existe quem foque em determinadas áreas, assim, vou só construir, vou fazer tudo. Aí o cara precisa de funcionário. Mesmo eu sozinho, às vezes não dou conta de construir com toda a demanda que eu tenho. Então, a gente acaba tendo que focar em alguma coisa, assim, para poder fazer bem feito. E, José Roberto, em geral, os alunos que saem do curso, eles se especializam num instrumento, como o caso do Bruno, que trabalha com violão, se eu entendi bem, o outro com violino, o outro com, sei lá, baixo, violoncelo, como é que é isso? Sim. É porque o universo da luteria ele é muito amplo, né? Então, você tem desde o violino, viola, violoncelo, que são da parte dos instrumentos de corda flexionado, que toca com arco, até violões, violas, guitarra, contrabaixo. Então, como nós trabalhamos com aquele nível de excelência, aquele objetivo de excelência, de fazer instrumentos de nível alto, é muito difícil para um profissional que trabalha em alto nível com violino ter o conhecimento para fazer a mesma coisa com violão. Entendeu? Porque é muito difícil, é muita informação, muito complexa. Então, normalmente, o que se faz? Quem faz instrumento elétrico, guitarra, contrabaixo de um lado, violões, violas de outro, e violinos, violoncelos de outro. E o nosso curso é organizado dessa forma. Você entra, tem um primeiro ano básico, onde você constrói um cavaquinho para ter uma introdução à luteria. E a partir do segundo ano, você tem esse primeiro ano e você percebe, eu quero ir para essa área. E às vezes o aluno entra
pensando que vai estudar guitarra, e na verdade ele descobre lá que não, eu gosto, mas prefiro trabalhar com violão, e vice-versa, né? Então o curso ele forma, de fato, profissionais em guitarra, instrumentos elétricos, ou instrumentos acústicos, que é o caso do Bruno, ou instrumentos acústicos friccionados, como o violino e o violoncelo. E as pessoas que se formam nesse curso, eu não sei quantos se formam, você podia falar um pouco nisso, conseguem trabalhar e viver disso? Consegue. Nós temos a carga de alunos que ingressam anualmente. Agora, com a pandemia, está tudo complicado, né? Mas, normalmente, nós temos 30 vagas. O vestibular oferece 30 vagas. Obviamente que nem todos se formam, porque muitos descobrem que lá aquilo não é para eles, né? Mas, se você é um profissional formado em curso de loteria e você consegue absorver a filosofia de trabalho da loteria, isso é importante. Você consegue tranquilamente trabalhar, viver muito bem com esse ofício e de uma forma tranquila, sabe? Sem grande... Você trabalha sozinho, praticamente, como é o caso do Bruno, por exemplo. Ele tem um ateliê dele, monta-se o ateliê dele, que não é um investimento tão alto assim, né? É um investimento que você vai, aos poucos, você vai construindo o seu ateliê e você vive confortavelmente bem e fazendo alguma coisa que você... É apaixonante fazer um instrumento de música, entendeu? É apaixonante, é uma coisa que o sujeito vai dormir pensando, puxa, aquele braço que eu colei ontem tem uma expectativa, tem uma história. Você pega a madeira bruta, praticamente, e transforma aquilo numa obra de arte. Então, é um filho. Às vezes você não quer nem se desfazer. Ah, não, fiz, mas não quero vender esse instrumento. Sim. Fala, Bruno. Você ia falar? Eu ia falar que geralmente não, eu tento fazer isso, eu combino com a minha namorada. Domingo não quero falar de loteria, não quero falar de violão, não vou fazer nada. Aí, às vezes, minha filha tira um cochilo, o que eu faço? A hora que eu vejo, eu tô lá na garagem, vendo se a colagem ficou boa, se... mas eu vou só sentar esse cavalete aqui, é rapidinho, né? Então, a hora que eu vejo, às 5 horas da tarde, eu tô na garagem. É fazer o que a gente ama, sabe? Não tem dia, não tem hora mesmo, a gente faz. Eu acordo muito cedo para isso, todo dia. Eu acordo 5 horas da manhã para começar meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Então, pelo que vocês estão falando, o cliente de loteria não é um menino que está iniciando, né, o aprendizado no violão ou em qualquer outro instrumento. É o músico, né? Um músico que entende e quer um instrumento que reproduza aquilo que ele quer. O músico traz orientação, ele indica o que ele quer para o luthier, ou ele procura o luthier que já trabalha, que ele acha que faz aquilo que ele quer. Como é que vocês veem isso? E pode acontecer os dois casos, né? Acho que pode acontecer a gente pode personalizar, se der para colocar assim, várias coisas no instrumento, né? Largura de braço, comprimento de corda vibrante. O cara tem a mão pequena. Pô, então vamos diminuir 1 milímetro essa pestana, vamos diminuir o comprimento de corda, então a gente diminui a posição dos trastes, então a abertura de mão fica mais confortável. Às vezes o cara tem uma tendinite muito grave, e o cara consegue voltar a tocar por conta de um instrumento feito sob medida, que o luthier simplesmente sentou, conversou com ele e fez do jeito que ele queria. Também tem luthiers que simplesmente, por exemplo, seguem uma linha de instrumentos, fazem mesmo que quase que uma produção assim em larga escala, nada comparado com uma fábrica, mas os músicos procuram aquele luthier que gostam daquele design, daquele estilo. Nunca foi a minha praia também. Eu acabo construindo, cada violão é diferente do outro, né? Eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia. E você trabalha sob encomenda ou você produz violão independente de encomenda? No começo, né? Era difícil, não tinha encomenda, ninguém me conhecia. Minha primeira encomenda foi com um grande amigo meu, que é padrinho da minha filha, na verdade. Ele apoiou a causa, quis um violão, e foi o primeiro violão que eu fiz fora do curso. Foi acho que no junho de 2015, uma coisa assim.
logo depois que eu terminei o curso. E aí, vai recebendo, vai investindo em material, vai comprando fundo lateral, vai comprando 2 tampos, compra uma furadeira, e assim o negócio vai. Aí você tem bastante tempo no começo. Então, no começo eu fazia bastante regulagem. O cliente, pô, meu violão tá trastejando aqui, pô, deixa eu pegar, resolve, entrega rápido. E o dinheiro vai entrando, a gente vai investindo em material, em máquina, e vai começando a construir. Né? Então, nos meus primeiros 3 anos, né, 2 anos e meio, 3 anos, eu consegui fazer bastante violão, simplesmente fazia. Fazia, terminava e botava para venda. Né? Aí ia investindo. Aí começaram a aparecer as encomendas, e hoje em dia, aliás, tem mais de ano que eu não consigo ter um violão pronto. Eu estou simplesmente lidando com as encomendas. Eu não tenho tempo ainda mais com a minha filha pequena agora. Eu e minha namorada, em pandemia, a gente se reveza para cuidar dela, cuidar da casa e os dois cumprirem seus trabalhos, né? Então é mais ou menos assim. Mas, viu, Silvio, complementando, existe a trajetória, na verdade, a tendência é de você ter esse começo um pouco mais difícil, mas à medida que você se fixa na profissão, você tem uma relação com o cliente, quase que uma relação do paciente com o médico, entendeu? Quando você está doente, você confia naquele médico. Ele tem a tua vida, né, nas mãos dele. E a mesma coisa com o luthier. E se você é um bom profissional, você acaba, depois de um certo tempo, sendo quase que procurado. Então, você faz os violões, ou faz as guitarras, e o músico vai atrás de você, e às vezes tem uma fila, tá? Entendeu? Chega, eu quero um violão. Ah, tá, tem uma fila, aí tem 10 instrumentos que eu ainda estou fazendo. Então, mas isso depende de uma aplicação técnica e de um esmero, sobretudo esse esmero de caprichar no instrumento, entendeu? Porque senão não funciona assim. Quando eu vejo as lives do Yamandu Costa, ele sempre mostra, sei lá, 10 violões ali na estante, né? Imagino que cada um deve ter um som. Isso é o que ele mostra, né? Exatamente. Isso é o que ele mostra. Deve ter mais, né? Yamandu Costa é um violonista extraordinário brasileiro, né, que toca de música clássica a música popular fantasticamente. E, então, para o aluno entrar no curso, ele não precisa saber de nada de instrumento, só ter a vontade, pelo que vocês estão falando. Não, na verdade, a gente... Ajuda, mas a gente prefere, pro ponto de vista do professor, é preferível que o aluno chegue lá com muita vontade e pouco conhecimento, porque daí a gente consegue moldar ele tecnicamente. Quando o aluno já chega com conhecimento e tem vários, eu já sei, eu já consigo, vem com um monte de vícios, claro, que a gente tem que fazer aquilo lá, né, fazer o aluno desaprender aquilo para aprender a técnica nova. Agora, se tiver uma tradição na família, por exemplo, na minha família já tem ferramentas, isso é uma coisa que é importante, né? Se tem que é cada vez mais difícil, Silvio, porque hoje em dia as pessoas vivem em apartamento. O que você faz no apartamento? Você não conserta nada, até nem um furo na parede você faz, né? Antigamente você morava em casa, quando tinha um problema ali no telhado, você subia, consertava, tinha uma certa tradição de trabalhar com as mãos que está sendo perdida, né? Porque hoje em dia o trabalho é mais virtual, técnico, então... mas a gente prefere que o aluno, eu, pelo menos como professor, eu prefiro receber aqueles alunos que não sabem nada. E ele precisa saber... Porque eles não acreditam, bom, eu não vou conseguir fazer um instrumento musical. Daí você prova que é possível, em 3 anos, fazer instrumentos, os trabalhos de aluno, o Bruno é um testemunho disso, os instrumentos que ele fez nos últimos anos foram excepcionais, nota 10, sei lá se foi nota 10, né, Bruno? Mas quase, porque tirar nota 10 e luteria é muito difícil. Nem todos são nota 10. É difícil. Conseguir pelo menos o meu nota 10 é muito difícil. Tem muita gente, o cliente olha e fala, cara, mas está maravilhoso, está perfeito. E a gente sabe que tem um negócio ali que poderia ficar melhor. E o luthier precisa saber tocar?
um instrumento faz? Olha, disse que não, né? Eu acho importante ter, no mínimo, ter uma noção, né? É fundamental você ter. Eu estava conversando isso com um cliente meu esses dias. Você ter noção principalmente da tocabilidade do instrumento, porque a tocabilidade de qualquer instrumento é fundamental. Fundamental. Não adianta o violão ser lindo, qualquer instrumento ser lindo, maravilhoso, um verniz muito bem feito, os encaixes e tudo mais, se ele não funciona, né? Se a corda está alta, se tem trastejo. E na minha opinião, claro que existem ferramentas e guias e marcações para isso, mas na minha opinião, aquele feeling de poder pegar e tá gostoso, tá confortável, até para o músico poder explicar, eu acho mais prático. Para minha vivência, me ajudou. Ao passo que se eu fosse construtor de violinos, na minha cabeça eu teria um pouco de dificuldade e eu gostaria de tentar mergulhar um pouco, pelo menos para fazer o básico. Mas, assim, ao pé da letra, não precisa. E o professor, o que diria? Eu concordo com o Bruno. É sempre bom, né? Se você sabe... É que nem o técnico de futebol, sabe? Você não precisa ser um extraordinário... e normalmente não é, né? Extraordinário jogador de futebol para ser técnico de futebol. Né? E tem aqueles que nem são. Mas é bom. É recomendável, assim. Mas o vestibular não pede nada de conhecimento musical. Não, porque nós precisaríamos fazer um teste prático, né? Na verdade, se fosse fazer uma prova no vestibular de conhecimentos práticos, seria mais sobre habilidade manual do que sobre a capacidade de tocar um instrumento. Mas olha, Silvio, a maioria dos alunos que procuram o curso sabe tocar. Porque você não sai do nada querendo ser luthier. Né? Você já está ligado ao mundo, já sabe o que é, né? E então a maioria dos alunos toca o suficiente para fazer um bom instrumento. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.